Shalom, boa noite. Estamos ao vivo no canal Sou Peregrino na Terra. Vamos fazer um pequeno comentário sobre a Parashá Noa, Parashá Noé, Gênesis capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 32. Não vamos fazer um comentário de toda a Parashá, só uma parte, para que não fique muito longo, mas acho importante tecer alguns comentários dessa porção que começamos a estudar ontem e terminará no próximo sábado, né, no próximo Shabat. Acho que é uma porção muito boa para se estudar. Começamos o novo ciclo na Torá na semana passada e é um ciclo novo e que traz para nós muita alegria de poder estar estudando a Torá do Eterno, estudando as Escrituras Sagradas, passando pelos profetas, passando pelo Novo Testamento. Eu quero convidar você a estar comigo, estudando a Palavra do Eterno, para que possamos crescer, para que possamos estar ampliando o entendimento, ampliando o conhecimento. Vamos estar, então, iniciando, que você possa estar com o seu coração aberto para aprender do Eterno. Vamos orar rapidamente? Santo Deus, bendito, eterno, poderoso, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela Tua Torá, que enche o nosso coração, nos ilumina o caminho e nos faz andar pelas veredas da Tua justiça, Senhor. Toma, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que assistirão esse vídeo, que assistirão essa live, que Tu venhas, Senhor, abençoar a cada um, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Então, Parashá Noa, nessa porção, como eu já falei, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, eu queria fazer essa leitura com você. Vou ler aqui da minha Bíblia Judaica Completa, e diz assim, a palavra do Eterno. Eis a história de Noa em sua geração. Noa era um homem justo e sincero. Noa andou com Deus. Noa foi o pai de 3 filhos, Sem, Shem, Ham e Efet. Na sua Bíblia, Sem, Cã e Jafé. O texto continua. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. Deus viu a terra e, sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. Disse Deus a Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência. Eu os destruirei com a terra. Faça uma arca de madeira de gofer, construa a arca com compartimentos e cubra-a com piche por dentro e por fora. Eis como você deve construí-la. O comprimento da arca deve ser de cerca de 137 metros, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Faça uma abertura de cerca de 45 centímetros abaixo do teto para a luz do sol entrar na arca. Coloque uma porta ao seu lado e construa com 3 pavimentos, o inferior, o segundo e o terceiro. Então, eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra para destruir de sob o céu todo ser vivo que respira. Tudo o que há sobre a terra será destruído. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com você, entre na arca, você, seus filhos,
sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos com você. De todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos, traga 2 para dentro da arca, para mantê-los vivos com você. Um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, gado, animais rastejantes sobre o solo, 2 virão a você, para serem mantidos vivos. Leve também de todos os tipos de alimentos comestíveis e recolha-os para si mesmo. Esse deve ser o alimento para você e para eles. Isso é o que fez Noé. Ele cumpriu tudo que Deus lhe ordenou fazer. Essa primeira parte da leitura, né, parte da primeira liá dessa porção, ela traz algumas informações para a gente muito interessante dentro desse contexto. O Eterno, vou fazer uma leitura aqui, um comentário do estudo do site Yeshua Emuná, a Fé dos Santos, né? E o estudo diz assim, olha, o Eterno atenta para o coração do homem e constata que o ser humano, se corrompera. E não apenas o ser humano. A gente vê no texto bíblico que lemos que todos os seres vivos, olha, no verso 12, Deus viu a terra e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. Não apenas o homem, todos os seres vivos estavam corrompidos. E aí, o Eterno, ele decide então destruir os seres vivos, destruir toda a carne, devido à corrupção que nela estava instalada. De todas as criaturas que havia, o Eterno havia criado todas aquelas criaturas. Apenas uma estava caminhando sob a instrução que o Eterno havia estabelecido, sob a Torá, sob o mandamento do Eterno. Noé era este homem. Ele era o único justo da sua geração. Nós vemos isso em Gênesis 6, verso 9 e Gênesis 7, verso 1. Como tal, né, como o único justo, a graça do Eterno permite a ele, né, não apenas a ele, mas também a família dele, né, que eles fossem poupados da destruição que estava sendo anunciada, que Deus tinha decidido realizar. E aí nós vemos nessa palavra, né, nesse texto, nesse capítulo, nessa paraxá, que a graça do Eterno não é uma coisa que começou em Atos 2. A graça do Eterno já tinha iniciado desde antes. Desde quando Adão ele peca, nós já vemos a graça do Eterno. Desde quando Eva resolve tomar do fruto e comer, né, e desobedecer ao Eterno, nós já vemos a graça do Eterno agindo sobre a vida. Graça, hesed, misericórdia do Eterno, agindo sobre o homem. Ela não começou em Atos 2, como muitas pessoas acham, ou com a vinda de Yeshua. Não. Yeshua é a graça manifesta em carne. A misericórdia manifesta em carne. Mas a misericórdia de Deus já vem desde o Éden. E nós vemos mais uma vez agora a misericórdia, a graça do Eterno se manifestando na vida de Noé, na vida de Noa. E nós vemos que o Eterno instrui a Noé sobre aquilo que ele deveria fazer, né, para que ele fosse poupado de toda essa destruição que haveria. Porque haveria um dilúvio e o dilúvio levaria a todos. E Noé, como um homem justo, como um homem obediente, ele obedece prontamente ao que o Eterno havia determinado a ele. Vemos também que Noé continuava a viver uma vida focada em Elohim, apesar de toda a maldade e a corrupção que o rodeava. E aí nós temos que parar e entender uma coisa. Mesmo que ao nosso redor as pessoas estejam corrompidas, mesmo que ao nosso redor as pessoas não estejam vivendo de acordo com a vontade do Eterno,
mesmo que ao nosso redor as pessoas não estejam obedecendo a Torá, mesmo que ao nosso redor as pessoas não estejam cumprindo os mandamentos do Eterno, cabe a nós viver isso. Cabe a nós obedecer, porque isso é uma coisa individual. E assim como o Eterno, a graça dele operou na vida de Noé e o libertou, também irá fazer a mesma coisa conosco, se obedecermos aos mandamentos piamente, como nós vemos no último texto essa primeira aliá. Então, apesar de toda a maldade que havia, toda a corrupção que estava rodeando Noé, ele continuava sendo justo, ele continuava sendo fiel ao Eterno, aos mandamentos do Eterno. Isso dá para nós uma pista muito importante para que nós possamos, né, entender que não basta a gente estar observando o que as pessoas estejam fazendo ou não. Não quer dizer que a multidão está certa. Não. Nós temos que fazer aquilo que o Eterno estabelece para nós. Cada um tem uma responsabilidade sobre si mesmo para viver em justiça e em integridade diante do Eterno. Nós vivemos entre uma geração maligna, entre uma geração que erra, que peca, que transgride a Torá do Eterno, e devemos viver como Noé, continuar observando a palavra do Eterno. Noé continuava nos caminhos de Elohim, continuava nos caminhos do Eterno. Isso fez com que ele fosse escolhido para ser a continuidade das gerações que viriam após o dilúvio. O Eterno fala comigo e com você a mesma coisa através de Yeshua, lá no capítulo 24 de Mateus. Quando ele fala, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então eu e você temos que estar vivendo uma vida santa, uma vida separada, de acordo com a palavra do Eterno, de acordo com a instrução do Eterno, para que possamos encontrar com Yeshua, para que possamos ser escolhidos também, separados também, para encontrar com ele. Assim como Noé foi escolhido, separado, entrou na arca e foi salvo todo aquele dilúvio que levou a todas aquelas pessoas, todos aqueles animais para a morte, nós, obedecendo a palavra do Eterno, através da nossa fé em Yeshua HaMashiach, nós seremos também salvos, poupados da destruição que virá sobre a terra. E encontraremos com Yeshua, e viveremos com ele, e reinaremos com ele, juntamente ao povo de Israel. Percebemos, nesse texto que nós lemos, percebemos que nos tempos de Noé, antes da Torá ter sido dada no Sinai a Moisés, já existia uma conduta de orientação humana sobre o qual o homem deveria orientar a sua vida. Essa orientação, essa instrução é a Torá do Eterno, que não tinha sido dada lá no Sinai ainda, mas os rabinos vão dizer que ela já havia sido feita, já havia sido preparada de antemão para que o homem pudesse caminhar. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2. Então, já existia essa conduta sobre a qual o homem deveria orientar a sua vida. Se existia pecado e a humanidade seria castigada pelas suas transgressões, né? E nós sabemos que pecado é transgressão da Torá, né? Lá, 1 João capítulo 3, verso 4 vai dizer isso para nós. Então, logo, já existia uma Torá, já existia uma conduta reta e justa aos olhos do Eterno, para a qual o homem deveria seguir, pela qual o homem deveria caminhar. Né? O Eterno deu essa Torá para Adão, e essa Torá foi sendo passada. Essa conduta, essa forma de viver foi sendo passada de pai para filho, até que chegou em Noa. E Noa, na sua geração, foi o único fiel, foi o único que seguia, que obedecia a palavra do Eterno. E a palavra diz que Noé seguia essa conduta, andava por esse caminho, e por isso foi chamado justo e íntegro diante de Elohim. Agora observe
o que Provérbios vai falar para mim e para você a respeito de uma conduta íntegra. Provérbios capítulo 19, verso 3, vai dizer para mim e para você: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Eterno. Tá vendo? O homem, quando desobedece ao Eterno, né, ele gera nele, né, essa ira contra o homem. Por quê? Porque está transgredindo ao mandamento, está transgredindo a instrução. O Eterno nos deu uma instrução para que possamos viver, mas o homem transgride isso, ou seja, ele escolhe errar. O homem escolhe fazer aquilo que lhe apraz. E aí o texto vai dizer: a estultícia do homem perverterá o seu caminho. Também Provérbios capítulo 21, verso 8. Ó, o caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. O que é a obra do homem puro? A obediência à Torá. A obediência ao mandamento do Eterno. A obediência à palavra que o Eterno estabeleceu para nós vivermos. Segundo as Escrituras, pecado é transgressão da Torá, como nós já falamos. O pecado, ele tem níveis. Porque nós vemos nas Escrituras, nós vemos na Torá, diversos níveis, tipos de sacrifícios para tipos diferentes de pecados. O cristianismo, a religião ensina que pecado é pecado e pronto. Transgressão da lei, transgressão do mandamento, é transgressão. Mas existem os níveis. E nós sabemos que há pecados que geram a morte. Nós sabemos que há pecados que são muito graves, né? Quando existe um pecado que, por exemplo, a idolatria, o sexo ilícito, o homicídio, são pecados que são muito graves e que geram morte. Quando uma nação atinge um determinado nível de corrupção, nível de transgressão, nível de pecado, Elohim exerce o seu juízo, castigando os infratores. Um outro pecado é também apresentado, pecado chamado em hebraico de Hamas, que é traduzido literalmente como violência, como roubo. E nós podemos ver essa palavra lá em Amós, capítulos 1 e capítulo 2, né? E aí você pode entender que não é coincidência aí, né? O Hamas seja o nome aí da facção terrorista lá do Oriente Médio que é contra, é inimiga a Israel, né? E eles trabalham com ódio e com violência, né? Então nós vemos que a palavra do Eterno ela vai estabelecendo para nós princípio para que possamos viver. Princípios para que possamos fazer a vontade do Senhor a cada momento da nossa vida, né? Que você possa estar seguindo, acompanhando comigo aí. Verso 9. Shalom, boa noite, amado irmão Odmar, que Deus esteja te abençoando. Vamos lá, ó. Verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Elohim. Os rabinos interpretam este texto de duas formas. A primeira diz que, tendo em conta a conduta daquela geração maligna que vivia nos tempos de Noé, ele seria justo, ou seja, a geração dele era muito corrompida. E a comparação entre toda a geração dele e ele fazia com que ele fosse visto aos olhos de Deus como um homem justo. Contudo, a própria Torá diz-nos que ele era um homem justo. O hebraico da palavra justo é tzadik. Ele andava com Elohim. Andar com Elohim significa andar fazendo a vontade dele. Andar segundo os passos dele. Porque ninguém pode andar com outra pessoa se não concordar com ela. Não pode andar dois se houver discordância. Então, Noé andava com Deus. Portanto, ele era um homem justo, porque ele seguia a vontade do Eterno.
E nós podemos observar isso lendo o que as Escrituras falam para mim e para você. Além disso, temos também o texto de Gênesis 7:1, que diz assim, olha, Adonai disse a Noa, entre na arca, você e toda a sua casa, pois eu observei que nesta geração só você é justo diante de mim. E aí tem uma coisa que é interessante, tem uma coisa que é muito interessante. O texto está dizendo para nós que só Noé, Deus disse, só Noé era justo naquela geração. E aí nós podemos excluir isso daí, a esposa e os filhos, que nem eles eram tão justos quanto Noé, porque o Eterno fala que somente ele era. Shalom, Bruno, Deus abençoe, boa noite. Então, Noé era justo e perfeito, apesar de toda a maldade que graçava, que girava, que estava entre ele, que rodeava Noé, ele era justo. E é isso que identifica os santos de todas as gerações. Irmãos, entendam isso. Todas as gerações são identificadas por pessoas justas. Os santos de todas as gerações são identificados por pessoas justas. E pessoas justas são aquelas pessoas que obedecem à palavra do Eterno. Porque andar em justiça é andar segundo a palavra do Eterno. Vamos continuar aqui esta leitura. Olha, é isso que identifica os santos de todas as gerações. Nem a cultura, nem os costumes, nem as pessoas que nos rodeiam, nem a sociedade pode ser responsabilizada pela conduta de uma pessoa. Nós não podemos dizer, Senhor, eu não obedeço direito à tua palavra porque a sociedade ao meu redor não deixa. Senhor, eu não obedeço a tua palavra porque as pessoas não deixam, porque o lugar em que eu estou, o meu bairro em que eu estou, não há justificativa, porque é individualmente. E Deus observa cada um individualmente. Isso nos prova, lá em 7:1, nos prova que o Eterno observou a vida de Noa, que ele era justo na geração dele. Cada um tem a responsabilidade de viver em justiça, em integridade diante de Elohim. Diante de Elohim. Então, nós temos essa responsabilidade de viver segundo a palavra do Eterno. E isso é viver em justiça. Não adianta nós esperarmos que alguém faça justiça por nós. Não. Nós temos que viver em justiça. Viver de acordo com a palavra do Eterno. O que muitas vezes é ensinado, o que o cristianismo muitas vezes ensina, é que Yeshua viveu a justiça por nós. Não. Ele viveu a justiça para abrir uma porta para que nós pudéssemos viver em justiça. Ele veio mostrar para mim e para você que nós podemos viver em justiça, assim como ele viveu. Ele veio nos provar que nós podemos viver de acordo com a palavra do Eterno, porque ele viveu de acordo com a palavra do Eterno. Então, nós temos que procurar a cada dia viver segundo a vontade do Eterno, viver em justiça, em integridade, assim como Noé viveu. Então, Noé procurava viver de forma prática os mandamentos que o Eterno tinha revelado a Adão para toda a raça humana. Ou seja, ele procurava praticar. Não apenas saber. Não adianta eu ler as Escrituras. Não adianta eu ler a Torá, eu saber os 613 mandamentos e estatutos. Não adianta eu saber se eu não vivê-los, se eu não praticá-los, se eu não caminhar nesta terra, iluminando as pessoas com a obediência. Não adianta. Há um caminho reto para o homem e já está estabelecido. Noé andava por esse caminho. E por isso foi chamado de tzadik, foi chamado justo. E eu e você temos que seguir por esse caminho também. Observe Salmo 37, verso 23. Lá está escrito assim, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Eterno e deleita-se no seu caminho. Entenda, olha como é que é isso, irmãos. Os passos de um homem
bom, são confirmados por Adonai. Quando nós caminhamos de acordo com a vontade, os nossos passos são confirmados por ele. Não é à toa que o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a palavra do Eterno, é a Torá. Porque quando nós seguimos esse espaço, nós seguimos esse caminho que é iluminado pela palavra de Adonai, né? O Eterno estabelece o nosso caminho, ele confirma o nosso caminho. E aí o que acontece quando o Eterno confirma o nosso caminho? Nós nos deleitamos nesse caminho. Que maravilha, irmãos! Que maravilha isso! Isso é muito bom. Provérbios capítulo 21, verso 8. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. Meu Deus, isso é muito bom. O caminho do homem é todo perverso e estranho, mas a obra do homem puro é reta. Ou seja, a obra praticada, a vida daquele homem que é puro, que vive de acordo com a Torá, que vive de acordo com a Escritura, de acordo com a Bíblia, o caminho dele é reto. Ele é um homem puro por causa disso. E a Yeshua, quando ele morre por nós, quando ele nos trouxe essa libertação do pecado, possibilitou que eu e você pudéssemos estar cumprindo a lei de Deus, pudéssemos estar obedecendo a palavra de Deus. E ele mesmo fala isso, aquele que tem os meus mandamentos, e os mandamentos dele são os mandamentos do Eterno. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, é lá em João, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, isso é maravilhoso. O Eterno, através de Yeshua, através do Messias, fala para mim e para você que se obedecermos os mandamentos, nós seremos amados pelo Pai, e ele se manifestará a nós, e a cada dia nós estaremos crescendo, nós estaremos vivendo, nós estaremos caminhando pela vontade do Eterno. Vamos pular aí, verso 12. O texto diz, e viu Elohim a terra, e viu que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Segundo os escritos antigos, a palavra corrompida usada no texto aponta para pecados sexuais. Alguns vão dizer também idolatria, mas muitos rabinos vão dizer que a idolatria começa na Torre de Babel, né? Então, aqui está envolvido pecados sexuais, né? Curiosamente, este tipo de pecado são mencionados também em escritos apostólicos, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a Nova Aliança, como algo que nós devemos evitar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 vai dizer, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, vai falar sobre o apóstolo Paulo falando, portanto, amados, fugir da idolatria. Então nós precisamos, a cada dia, caminhar nessa direção, vivendo aquilo que o Eterno está estabelecendo para nós na sua palavra. Não era apenas os homens que viviam em pecado. Nós vemos o texto falando, né? Todos os seres vivos haviam pecado. Então, não era apenas os seres humanos, também os animais. Toda a carne se havia corrompido diante do Eterno. Mas por que isso? Como que toda a carne? Como que os animais se corromperam? Isso faz sentido, na medida em que todos os animais foram entregues ao homem. E o homem dominaria sobre eles. Logo, se o homem se corrompe, a sua corrupção estende-se àquilo que está sob o seu controle. Ou seja, o homem se corrompeu. E ele acaba corrompendo os animais também. E é por isso que a gente vai ver epístolas, o apóstolo Paulo falando, né? Dizendo aqui, toda a criação clama por redenção. Toda a criação clama por redenção. Então, vamos continuar. Existe também uma Torá, uma instrução para cada animal criado. Aí você fala, mas como assim,
pastor, como que tem a Torá? Olha só, cada animal sabe como comportar-se dentro do plano do eterno. Cada um sabe o seu papel. Ele já tem incutido na sua índole, na sua forma de vida, né? Já tem incutido o que ele faz, qual é o seu papel, qual é a sua parte em tudo isso. Existe, então, um caminho definido para cada uma das espécies, da mesma forma que também existe um plano, um caminho para o homem. Mas no tempo de Noé, toda a carne havia corrompido o seu caminho. Mas como que é isso? Será que era só isso? Ou será que tem algo mais nisso aí? Sabemos que após o dilúvio, o texto aqui, né, do estudo Emuná, a fé dos santos dessa paraxá, diz o seguinte, ó, sabemos que após o dilúvio o pecado continuou no coração do homem, e o homem voltou a corromper-se, e voltou a cometer erros iguais ou até mesmo piores aos que foram cometidos pela geração de Noé. O Eterno, sabendo de tudo isso que viria a acontecer e sabendo que o mal iria continuar, decidiu, mesmo assim, destruir aquela geração. Surge então a pergunta, por quê? A palavra diz-nos em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens e as encobertas ao Eterno. Mas será que a palavra não nos revela o motivo? Será que as Escrituras Sagradas não nos mostram algo mais? Será que nesse capítulo 6 de Gênesis não nos dá mais algum motivo a respeito disso? Vamos lá. Vamos continuar. Gênesis capítulo 6, verso 2 a 4. Vamos ver o que esse texto fala para nós? Você está acompanhando aí comigo? Você está vendo aí na sua Bíblia? Vamos lá, então. Gênesis capítulo 6, verso 2 a 4. Diz assim: Viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Eterno: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Elohim entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E aí aqui eu quero te falar uma coisa. Existem duas vertentes aqui, tá? Dois tipos de pensamento, tá? Há aqueles que vão dizer, né, que os filhos dos homens mencionados aqui nesse texto, tá, são anjos. Que os filhos dos homens não, que os filhos de Deus mencionados aqui nesse texto, tá, são anjos que tinham uma determinada missão nesta terra e que acabaram se corrompendo ao observar as filhas dos homens, se tornaram, por um tempo, claro, né, que eles não podem se tornar humanos, mas se tornaram físicos em determinado momento para estar com essas mulheres, voltando à sua forma original posteriormente, só que em desobediência ao Eterno. E há aqueles que dizem que os filhos de Deus, nesse texto, são os descendentes de Sete, né, que vieram obedecendo a Deus a partir de lá, porque o texto lá em Gênesis vai dizer que a partir de Sete passou-se a buscar ao Eterno. Então vão dizer, uma outra classe, um outro grupo de rabinos, vão dizer que a descendência de Sete são esses filhos de Deus. Então, possa ser, né, sendo um ou sendo outro, o texto vai dizer para nós que naqueles tempos haviam gigantes na terra, e mesmo depois que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, houveram ainda
homens valentes na antiguidade, homens de fama, né? O texto que nós estamos tratando aqui, ele vai falar para nós o seguinte, que aparentemente, né, alguns desses anjos, né, se juntaram aí, né, e acabaram desobedecendo na missão que eles tinham, de uma missão específica que eles tinham na terra, né, e entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Óbvio, né, que os anjos em si, os seres espirituais em si, não são assexuados, mas ao se tornarem físicos, né, ao se tornarem aparentes, vamos dizer assim, tomar a forma física, eles pegaram um corpo normal para que pudesse usufruir, né, vamos dizer assim, das filhas dos homens. E dessas relações abomináveis geraram que houve aí entre esses seres e as mulheres humanas, né, nasceram então esses seres grotescos, né, havendo aí uma clara referência aos gigantes que nós vemos aí nas escrituras, tá? Esses seres abomináveis eram deformados, né, da espécie humana, podendo isso estar relacionado com os supostos esqueletos encontrados aí de Homo sapiens, Homo erectus, Australopiteco, que nós vemos aí de acordo que formam, que geram a base da teoria da evolução, porque são seres feios, são seres monstruosos, né? E eles vêm deformados. E nós vemos que há diversos aí entendimentos a esse respeito. Nós não vamos nos aprofundar nisso nesse momento, tá? Vamos continuar então. Então todos nós sabemos que o homem foi criado por Adonai a partir do pó da terra. Daí o nome do primeiro homem, Adão, né? O Adam. Um dos vários significados de Adam é pó, humanidade, né? Tirar do pó. E dizer que o mesmo descendente, o ser humano, é um descendente de macaco, é uma afronta ao Eterno. Né? Então, o inimigo ele faz aí o seu trabalho de enganar as pessoas aí, gerando essa falsa ciência aí, né? Teoria da evolução, que gera aí confusão na cabeça das pessoas. Mas, para que a gente não possa fugir aí do assunto dessa paraxá, né? Podemos então estar compreendendo desta forma que o propósito fundamental do dilúvio foi a destruição de uma linhagem específica, de seres que estavam nascendo, e não a destruição do pecado em si. Por quê? Tá? Porque nós vemos aí esse propósito da destruição do pecado só seria cumprido após o derramamento do sangue do Messias, Yeshua. Né? Nós podemos contemplar isso aí lá em Hebreus capítulo 9, verso 22. E observe também uma coisa, no texto que nós vemos aqui, cadê aqui o texto de... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava lendo aqui com o pessoal aqui em casa hoje. O Eterno dizendo que ele iria destruir todos os seres vivos que ele criou. Que ele criou. Né? Então, ou seja, ele criou o homem, ele criou os animais. Quando ele destruísse os homens e quando ele destruísse os animais, através do dilúvio, né, esses seres que foram criados, misturados, aí também seriam destruídos. Então, o propósito era atingir este grupo. Mas ele, para fazer isso, porque o homem tinha se corrompido, o ser humano tinha se corrompido de tal forma, o Eterno resolveu destruir tudo. Né? Então, esse aí era o propósito. Destruir o ser humano, destruir os animais que estavam corrompidos, destruir esses seres que nasceram desse cruzamento aí entre animais e homens, entre seres diferentes, seres espirituais e homens, tá? Na medida em que a corrupção, né, era generalizada em toda a carne, o texto nos aponta para que o homem tenha manipulado os animais, fazendo aí cruzamento entre diferentes espécies, como eu já tinha mencionado aí, gerando criaturas híbridas, apontando para uma manipulação genética das espécies. E aí nós vemos nas culturas pagãs,
nas culturas dos povos aí, você vê animais com leão com asa, leão, nós vemos aí águia com cabeça com corpo de leão e asa, né? Nós vemos figuras estranhas, figuras míticas que demonstram para nós que havia na antiguidade algo que levasse eles a fazer essas figuras. Por isso que nós vemos aí em paredes incrustados, em determinados povos antigos aí, esses tipos de seres diferentes. O Eterno está mostrando para nós, através da Torá, que havia coisas estranhas acontecendo. Vemos uma vez mais que a Torá já vigorava nos tempos de Noé, na medida em que isso é uma restrição da Torá entregue a Moisés, né? Ou seja, essa mistura de animais, essa mistura de homem com animais. Nós vemos isso lá em Levítico 19. Portanto, o dilúvio teve o propósito de aniquilar esse tipo de mistura entre humanos e animais. Somente os animais que tinham mantido a sua originalidade na sua espécie desde a criação poderiam entrar na arca para serem preservados no futuro. Ou seja, aí nós vemos que houve animais que não tiveram mistura. E Deus chamava esses animais, assim como nós, como seres humanos, devemos, né, cumprir, observar a palavra do Eterno, os animais também devem. E eles cumpriam. Tanto é que foram escolhidos, selecionados, trazidos até a arca, aos pares, aqueles animais que não estavam corrompidos com tudo que estava acontecendo na terra naquele período. Então o verso 14 fala para nós assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então algo semelhante aos restos da arca, né, pode ser encontrado nas montanhas de Ararat, na Turquia. Você procura na internet e você acha vídeos falando sobre isso. Uma expedição foi levada a cabo em 2007 por um grupo de arqueólogos e encontrou na montanha de Ararat aquilo que aparentemente seria a arca construída por Noé. Então ela está lá, né? Os restos dela estão lá. Cientistas já comprovaram aí a antiguidade, o tempo que aquela carcaça de uma embarcação existe lá. Vamos para o verso 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, aliança pacto, Brit, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Agora, observe. Tudo que o Eterno faz, ele faz à base de alianças, de pactos. É impossível você ter uma relação com o Eterno sem fazer parte da aliança. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar para nós, lá em Romanos, que nós fomos enxertados na oliveira, porque Deus fez uma aliança com a oliveira, com Israel. E para eu e você, que não somos judeus de sangue, que não somos Israel de sangue, fazermos parte da aliança, precisamos ser enxertados. E nós fomos enxertados através de Yeshua. É por isso que nós vemos aqui falar desta aliança. O Eterno fazendo uma aliança com Noé, trazendo ele para dentro desse pacto de vida, de compromisso. Então, mesmo Adão tinha um pacto através do qual se relacionava com o Eterno, desde o princípio. E aí nós vemos isso lá em Oséias capítulo 6, verso 7, que diz, olha, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Um pacto é o elo mais forte que existe entre duas ou mais pessoas. Um pacto não pode ser anulado, uma aliança não pode ser anulada ou desfeita. Esta aliança que Deus fez
com Noé, ela implicava em que o Eterno se comprometia a guardar os frutos que eram para comer dentro da arca durante todo o tempo do dilúvio, e também implicava na proteção especial contra os homens que queriam prejudicar Noé e os seus filhos durante a construção da arca. E aí, irmãos, tem histórias aí, tem coisas interessantes. As pessoas que têm compromisso com Deus são guardadas. Deus envia anjos para guardar essas pessoas. Se você tem compromisso, se você tem aliança, se você é aliançado com o Eterno guarda a sua vida. Ele protege. Ele livra do mal. Por quê? Porque ele zela pela palavra dele para cumprir. Ele é fiel, embora nós sejamos infiéis muitas vezes, mas ele é fiel. Então, o Eterno mantém esta aliança e ele guarda aqueles que têm aliança com ele. O verso 20 vai dizer para nós: das aves, conforme sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Somente os que eram da sua espécie seriam preservados em vida. Por isso é possível que muitos animais existentes na época de Noé tenham sido extintos, não voltando mais a existir. Por quê? Porque não preservaram a sua espécie. Os homens acabaram maculando, misturando a espécie. E quando o dilúvio veio, levou os homens e levou esses animais também. Verso 21. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Então nós vemos aqui uma coisa. Desde lá da paraxá passada, nós vemos que o ser humano não se alimentava de animais. Ele se alimentava de vegetais. E até mesmo os animais não se alimentavam de outros animais. Todo o ambiente estava em perfeita harmonia. Somente após a queda do homem é que os animais passaram a começar a mudar a sua estrutura. E agora, a partir do dilúvio, os animais passam a comer os outros animais e o ser humano passa a comer animais. Por quê? Porque veja que o Eterno fala que era para Noé levar comida para ele e para os animais. Os animais também tinham que comer. Vamos ver o que o texto fala para nós. Percebemos nestes versos que os animais não eram considerados alimento e que até a geração de Noé, os homens e os animais viviam uma vida à base de alimentação vegetariana, ou seja, alimentavam-se de verduras e frutas, conforme o estipulado lá em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, conforme eu falei lá, conforme eu mencionei aqui agora há pouco, da paraxá passada. A permissão de comer animais só é dada após o dilúvio, mais na frente, na continuação do texto aqui, nós veremos isso. O versículo 22 do mesmo capítulo de Gênesis, o capítulo 6, diz para nós que Noé fez assim conforme o Eterno lhe tinha instruído. Irmãos, fazer conforme o Eterno tem nos instruído é a chave para a bênção do ser humano. Agir consoante as instruções do Eterno é a chave para que possamos realmente ser abençoados, ser vitoriosos. Muitas pessoas hoje em dia fazem campanhas para ter bênção. Muitas pessoas hoje em dia fazem verdadeiros malabarismos nas igrejas para receberem bênçãos do Eterno. Mas não funciona. Sabe por que não funciona? Porque não estão em obediência. Só vai funcionar. As bênçãos do Eterno só estarão sobre a sua vida se você fazer como Noé fez. Cumprir tudo que o Eterno determinou cumprir. O texto é muito claro para nós. Verso 22 vai dizer:
Isso é o que Noé fez. Ele cumpriu tudo que Deus lhe ordenou fazer. O resultado disso, ele viveu, a família dele viveu e ele não pereceu no meio do dilúvio. Então vamos continuar aqui, já estamos com 53 minutos. Vamos dar mais um prosseguimento aqui, para que a gente possa daqui a pouco estar encerrando. Então agora vamos passar para o capítulo 7. No capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 16, que é a aliar referente ao dia de hoje, a segunda aliar, né? No capítulo 7, o Eterno ordena a Noé que entre na arca para a preservação da espécie humana e dos animais, especialmente os animais limpos. Por que os animais limpos? Porque eles serviam para ser sacrificados, não para comer, tá? Seriam para ser sacrificados ao Eterno. É interessante constatar que a revelação dos animais limpos e imundos já existia antes do tempo de Noé. Existia antes do Eterno entregar a lei a Moisés lá no Sinai. Já estava estabelecido os animais que eram puros e os animais que eram impuros. E isso não é por causa de ser alimento ou não. Isso era simplesmente por causa de animais que poderiam ser sacrificados ao Eterno e animais que não poderiam ser sacrificados ao Eterno. É somente por isso. Essa diferença existia unicamente para ter em conta relativamente aos sacrifícios, como eu falei. Noé sabia essa diferença. Ele sabia quais animais eram limpos e quais animais eram imundos. E nós vemos mais na frente, lá em Números, capítulo 28, verso 2, falando sobre isso. Levítico 11 vai falar sobre isso também, animais puros e animais impuros. Só que Levítico 11 vai falar aqueles animais que servem para comer e os animais que não servem para comer. A partir do momento em que é permitido ao homem comer animais, apenas os animais limpos são identificados como alimento. Se os animais imundos, impuros, não são, não servem eterno, que são chamados santos, como ele é santo. Então nós temos que entender o que o Eterno está estabelecendo. Nós temos que compreender o que o Eterno está colocando para nós. Capítulo 7, verso 4, vai dizer para nós o seguinte: porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei de sobre a face da terra todos os seres que fiz. Segundo a tradição, estes 7 dias seriam para que Noé e sua família tivesse uma semana de luto, em hebraico Shivá. Luto por quê? A tradição judaica vai dizer, por causa da morte de Matusalém, que teria ocorrido exatamente naqueles dias. O pai de Matusalém foi Enoque. Enoque pôs o nome profético em seu filho, uma vez que Matusalém significa a sua morte e envia, como sendo uma alusão ao dilúvio que iria ocorrer quando da morte de Matusalém. É como se Enoque já tivesse previsto que quando Matusalém morresse, algo ruim aconteceria. A morte chegaria. E naqueles dias, Matusalém morre. Noé termina de construir a arca, Deus manda ele entrar, e naqueles dias, naquela semana ali, segundo a tradição judaica, o Eterno estaria dando permissão ali, esse tempo, esses 7 dias, de luto para a família de Noé por Matusalém. Notemos que Matusalém viveu 969 anos. A maior idade que um homem chegou em toda a história da humanidade. Desta forma, vemos que o Eterno é paciente com aqueles que pecam. E ele esperou até o último momento
para não ter que julgar a terra. Ou seja, ele foi paciente em julgar toda aquela geração, porque existia um justo vivendo na terra. A geração de Noé toda era corrompida, mas existia um homem vivo ainda que estava ali fazendo com que o Eterno tivesse paciência, esperando. Se nós vermos aí, 1 Pedro capítulo 3, verso 20, vai dizer para nós o seguinte: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Elohim esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Era como se fosse isso um batismo, né? No capítulo 7, verso 11 a 12, vai dizer para nós o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então nós vemos que o dilúvio não foi apenas o resultado da chuva, mas também das águas subterrâneas que brotaram da terra, inundando-a. Como tal, podemos perceber que o dilúvio foi uma espécie de purificação, de batismo pelas águas. Segundo a Torá, há 2 elementos que purificam a água, né? A água e o fogo, como nós vemos lá em Números 31, verso 23. Nós temos que nos lembrar lá de Gênesis capítulo 1, verso 7, quando Deus ele faz a separação entre as águas de baixo e as águas de cima, né? Porque quando Deus criou todas as coisas, a terra estava informe e havia apenas água sobre a face do abismo. O texto vai dizer para nós, e no verso 7 diz: e disse Elohim, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Elohim a expansão, e fez separação entre as águas que estavam abaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Elohim a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Quando o Eterno deu início à obra da criação, criou uma capa protetora de água que tinha sido posta por cima da atmosfera, que proporcionava um ambiente primaveril durante todo o ano, com condições climáticas excelentes para a vida humana. Não era como hoje. Era um tipo de clima só. Facilitava a vida, facilitava o ambiente, facilitava tudo. Os rabinos vão dizer, os estudiosos vão dizer que por causa desse clima facilitava com que os homens vivessem tanto tempo até o dilúvio. Do dilúvio para lá, os homens passaram a viver menos. Por quê? Porque a capa protetora se perdeu parte dela, né? E nós vemos hoje que a camada de ozônio é como se fosse um resquício dessa capa protetora. O texto vai dizer para nós aqui, olha, quando o Eterno deu início à obra da criação, criou uma capa protetora de água que tinha sido posta por cima da atmosfera, que proporcionava um ambiente primaveril durante todo o ano com condições climáticas excelentes para a vida. Essa capa protetora era uma espécie de camada de ozônio, mas muito mais eficaz. Há quem defenda que a camada de ozônio é apenas o que resta daquela anterior que haveria antes do dilúvio, e que o Eterno permitiu que ficasse um restante ali para que continuasse a existir condições de vida humana suportáveis. No entanto, o tempo de vida do homem, em consequência disso, passou a decair por causa das variações climáticas que passou a ocorrer por causa da perda de parte daquela capa protetora. A ciência vai dizer para nós que ao existir uma camada de água por cima da atmosfera, aumentaria a pressão atmosférica várias vezes. E está provado cientificamente que os pacientes com problemas cardíacos têm uma maior probabilidade de sobrevivência se forem operados
num local onde exista uma maior probabilidade de pressão atmosférica. E isto mostra-nos que o homem foi inicialmente criado para viver sob uma maior pressão atmosférica. Tudo isto poderá justificar o fato, mas em consequência, tempo. A partir do momento em que as janelas do céu se abriram, o mundo passou a ser diferente. E aí, nós paramos para refletir numa coisa. Quando Yeshua restaurar, será diferenciado. Por isso a Bíblia vai dizer, por isso os profetas, Isaías vai dizer que uma pessoa que morrer com 100 anos será considerada uma criança no período em que Yeshua estiver reinando. Gênesis 7,16, para nós podermos finalizar. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Elohim lhe tinha ordenado. E o Eterno fechou por fora. A arca representa a salvação dos homens. A porta é a porta da graça. Mas, assim como a porta da arca se fechou, vai chegar um momento em que esta misericórdia do Eterno, essa porta da graça, vai se fechar também. E o Eterno a fechará. A sua graça tem um tempo, ou seja, há um tempo para que os pecadores se arrependam. E Deus é longânimo quanto a isso, irmãos. E Yeshua abriu uma porta. João 10:9, ele deu sua porta. João 14:6. Ele abriu essa porta que permite que nos reconciliemos com o Eterno, que possamos voltar a viver de acordo com a lei do Eterno, como já disse antes. Mas se o pecador não se arrepende a tempo, essa porta terá que ser fechada para que o Eterno exerça seu juízo. E ele vai exercer juízo, irmãos. Mateus 25, verso 10 a 13, vai falar para nós. E tendo elas ido comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E Yeshua falou para mim e para você, quando ele contou essa história, quando ele contou essa parábola, vai chegar um momento em que, assim como aconteceu nos dias de Noé, que Deus mandou Noé entrar na arca, ele fechou a porta e o dilúvio levou a todos. Vai chegar um dia em que a porta da graça vai se fechar. A porta da misericórdia do Eterno vai se fechar. O Filho do Homem há de vir. E as pessoas não sabem quando isso vai acontecer. E muitos estão despreparados. Muitos estão achando que estão vivendo de acordo com a vontade do Eterno, mas não estão enganados. E nós temos que apontar a verdade. Nós temos que instruir. Nós temos que ensinar a verdade. Nós temos que a cada dia levar essa verdade. Nós temos que a cada dia ser luz. Deus te abençoe, irmão Elcio. Nós temos que a cada dia ser luz nessa terra. Levar a verdade, irmãos. Acordar as pessoas. Despertar as pessoas para viver a verdade do Eterno, independentemente de quantas não queiram. Nós temos que continuar anunciando a verdade. Devemos anunciar que temos que seguir a Torá do Eterno, que temos que viver a palavra que o Eterno estabeleceu para nós, porque a porta da graça vai se fechar, e nós já estamos vivendo últimos dias, estamos vivendo dias próximos à volta, ao retorno de Yeshua. E quando essa porta da graça se fechar, não haverá mais meios dessas pessoas
conseguirem se libertarem. Então eu e você precisamos compreender que somos arautos, assim como Noé, que através da vida dele anunciou, através da construção da arca, anunciou que algo iria acontecer. Uma arca está sendo construída. A igreja somos eu e você. E nós temos que sair e anunciar essa verdade. Temos que viver de acordo com a vontade. As pessoas precisam ver isso em nossas vidas. As pessoas precisam entender, através das suas atitudes, dos seus atos, da sua forma de ver, da sua forma de tratar as pessoas, da forma de tratar a sua família, que você é diferente. Que você, como Noé, era um homem justo e bom, e que vivia com o Eterno, que caminhava com o Eterno. Que essa primeira parte desse estudo, aliar as aliot 1 e 2, possa edificar a sua vida. E a todos vocês que ou assistiram ao vivo, ou assistirão depois no YouTube, possa ser abençoados pelo Eterno e ser bênção. Sejam bênçãos. Que o Eterno te abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe os vídeos desse canal com outras pessoas para que as verdades anunciadas aqui possam chegar a muitos e muitas outras pessoas. Que o Eterno te abençoe. Tenha uma boa noite, um bom descanso a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém a todos vocês. Obrigado a quem esteve conosco até agora, né? Irmão Odimar, irmão Bruno, né? O irmão Elson Batista. Deus esteja lhes abençoando sempre em nome de Yeshua HaMashiach. Vou lhes dar a Bikat Kohanim, né? A bênção sacerdotal, para que possamos ter uma noite abençoada. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, Adonai panavelecha ve'hunecha, e Adonai panavelecha ve'asen lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Uma boa noite, que o Eterno lhes abençoe. Amém.